Trump disse que ele e Lula combinaram de se encontrar, ainda não se sabe exatamente quando nem como. Reportagem Mariana Giangiacomo. Trump tornou público o combinado com Lula ao fim de seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O republicano disse que o encontro foi breve, mas que ambos tiveram uma troca positiva. But we did talk. We had a good talk and we agreed to meet next week if that's of interest. But he seemed like a very nice man actually. He liked me, I liked him. But if you and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a conversa será feita por telefone ou videoconferência. Has a very busy agenda, so it won't be possible to meet personally, but they will speak, and I'm very glad that it happened. O Palácio do Planalto mantém cautela com a situação, levando em conta a imprevisibilidade de Trump e o temor de que se repita uma situação como a vivida pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em fevereiro, quando ele foi constrangido ao vivo pelo americano. Os sinais de uma possível reaproximação entre os dois países vêm um dia depois de novas medidas retaliatórias contra autoridades brasileiras e com o tarifaço americano contra o Brasil em andamento. Pouco antes de elogiar Lula, Trump criticava a política interna brasileira, mencionando supostas afrontas a liberdades e ataques contra cidadãos americanos. A narrativa é alimentada em boa parte por Eduardo Bolsonaro, que há meses vive nos Estados Unidos. Desde sua aproximação com a Casa Branca, o deputado comemorou as tarifas e também as sanções impostas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e mais recentemente a sua esposa, na esperança de uma anistia que livre Jair Bolsonaro da cadeia por tentativa de golpe. Eduardo disse que os elogios a Lula fazem parte das estratégias de negociação de Trump, que, segundo ele, pressionou o brasileiro e se reposicionou com mais força na mesa de negociações. A atuação de Eduardo em Washington contra o Estado brasileiro levou à abertura de um processo no Conselho de Ética da Câmara, que acatou uma representação do PT contra o parlamentar por quebra de decoro, o que pode levar à cassação de seu mandato. Também nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou o nome de Eduardo para líder da minoria, alegando que ele não pode exercer o cargo fora do Brasil. A nomeação era uma tentativa da oposição de livrar Eduardo Bolsonaro das faltas no plenário. Sem essa estratégia, o acúmulo de faltas também pode significar o fim da sua legislatura. Pessoal, vale a pena a gente ver de novo algumas dessas reações ao momento em que Trump falava do presidente brasileiro. Vamos começar pela Janja. Isso é o momento em que ele está ouvindo a tradução. E a Janja está acompanhando aquelas observações que o presidente americano fez a respeito do presidente brasileiro, que rolou uma bela química. Química excelente foi a palavra que ele usou. A Janja acompanha o Lula nessas situações sempre. Vamos ver quem acompanha o presidente americano sempre. No caso, deixa eu ver se eu consigo jogar agora, o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A reação dele, Marco Rubio tem sido uma das vozes mais ferozes contra o, como ele chama, regime brasileiro. Ele também é o responsável pela elaboração de um relatório de direitos humanos. Ele é o chefe do Departamento de Estado, que diz que o Brasil não vive uma democracia. Essa foi a reação de Marco Rubio ao ouvir o chefe dele falando do chefe de Estado brasileiro. Vamos para a nossa conversa então. Ricardo Zúñiga, o texto escrito de Trump era muito crítico ao Brasil. As palavras improvisadas muito simpáticas. Vale o quê? Essas são as palavras verdadeiras do presidente Trump. Ele não é uma pessoa que gosta de preparar ou utilizar o texto preparado para ele e por outras pessoas. E, obviamente, esse foi o discurso que estava lá escrito e o que ele falou no momento foi o texto preparado segundo a política que os assessores deles achavam que estavam apoiando. Mas é exatamente essa tendência a surpreender. O Trump sempre tem que esperar o que não pode ter certeza do que vai acontecer. Então, essa é a verdadeira postura de Trump. Não quer dizer que vai esquecer
dos problemas, dos conflitos entre os dois países, mas para ele essa relação pessoal é o mais importante. Sendo essa, na linha de raciocínio do Ricardo Zúñiga, Tiago, para o Trump o mais importante, o que ele acha em determinado momento, o que ele vai achar no próximo momento? Você é capaz de se arriscar? Olha, isso é uma demonstração de que o Trump ele leva aquela frase de viver o momento ao extremo, né? E o encontro dele com Lula exemplifica talvez a falta de atenção que ele deu ao Brasil nos últimos meses, onde nós, do lado brasileiro, interpretamos às vezes como um silêncio estratégico. Que eu vejo que o Trump ele passou muito tempo com outras prioridades, onde o Brasil não era nem de perto um dos assuntos principais, um dos 5 assuntos principais. A questão do Lula passava pela cabeça dele de vez em quando, e a ausência do Brasil como parte do dia a dia do Trump foi refletida no próprio improviso que ele fez em relação ao Lula, ou seja, ele não tinha uma postura estratégica preparada. Ele tinha... ele atuou da forma que ele naturalmente atuou, da mesma linha que o Ricardo Zúñiga falou. O que vale é isso que o Trump fez hoje na ONU. Como é que o governo brasileiro encarou isso daí, Daniel? De forma cautelosamente otimista, William. Existe só uma dúvida muito grande se o que Trump fez no final das contas foi um aceno ou se foi uma cilada, se ele estende a mão para uma oportunidade de negociação ou, na verdade, vai puxar ali para uma arapuca, para uma armadilha. Mas existe uma visão mais moderadamente otimista. Alguns cuidados que devem ser tomados. Quando o Mauro Vieira diz ali, olha, Lula tem uma agenda muito ocupada, viu? Não vai dar para ele ir pessoalmente ali em Washington. Isso já parte de uma premissa do governo brasileiro de que colocar Lula no salão oval para sentar e discutir com o Trump, cercado de 20 repórteres, é repetir uma situação que já foi a de Zelensky ou a de Ramaphosa e que tende a dar errado, que é muito mais cauteloso e muito mais prudente criar uma situação em que Lula pode falar de forma mais cadenciada com Trump, por intermédio de um tradutor, com mais ritmo e, portanto, se prevenir ali de algumas cascas de banana que podem ser jogadas no meio de uma conversa. O governo brasileiro já definiu o que vai fazer? Bom, a ideia é tentar esse contato telefônico, uma chamada de vídeo, justamente para que o presidente Lula possa atuar num ambiente controlado e evite uma armadilha, como o Itamaraty considera e o Palácio do Planalto consideram, que caiu tanto o Zelensky em janeiro, ou fevereiro, e depois também o presidente da África do Sul, que também foi exposto ali a um constrangimento. Essa é a estratégia, mas até agora à noite, pelo menos, como a comitiva brasileira está lá ainda nos Estados Unidos, William, não teve nenhum passo ainda de um contato direto, de uma formalização de um convite. Isso só demonstra essa cautela. Mas a expectativa mesmo da diplomacia brasileira é de que o Brasil vai tomar parte, que o Trump deu o primeiro passo e agora o Brasil vai tomar o segmento para formalizar um pedido de encontro. Nós estamos falando de uma diplomacia altamente personalizada, que é uma característica hoje de boa parte do que o Trump faz, ou talvez a única principal característica do que ele faz. Agora, boa parte dos segmentos da economia brasileira depositaram esse período todo grandes esperanças num contato direto entre os dois presidentes. Como é que são as expectativas em função do que aconteceu hoje, especificamente em relação a esses segmentos da economia brasileira atingidos pelo tarifaço? William, conversei agora há pouco com um dos executivos que está na linha de frente dessa representação dos empresários nos Estados Unidos. Ele está em Washington, como muitos deles têm ido e têm frequentado bastante. E ele disse, olha, é a primeira luz que aparece, porque até aqui, mesmo que a gente tenha avançado em alguma conversa, a porta que a gente encontrava era sempre a que dizia, a solução está na Casa Branca. E ele me disse, essa sinalização de Trump hoje é a senha para a burocracia, porque se a burocracia dizia eu não posso passar daqui porque a solução não está aqui, eu dependo de Trump, então a expectativa dos empresários é de que a burocracia americana receba um aval de Trump
para avançar em alguma negociação. E como a gente tratou ontem aqui no WW, hoje eu tive mais confirmações ainda de que a pressão, não só das empresas, dos setores, mas também dos estados americanos, onde as empresas e os negócios estão sofrendo com o tarifaço, a pressão aumentou muito. Então, recebi informação agora há pouco de um desses interlocutores, que eles estão sendo avisados que a lista de exceção do Brasil está sendo revisada. Não há nenhuma... Para melhor ou para pior? Para melhor ou para pior. Mas, assim, a pressão será a pressão dos americanos, né? Não vai ser uma pressão dos brasileiros. Mas essa abertura, pelo menos, ou essa senha para que a burocracia americana possa dar algum passo a mais diante de uma negociação que vai se dar se esse diálogo acontecer, essa é a grande expectativa dos empresários. Ricardo Zúñiga, quando o Trump impôs as tarifas ao Brasil, ele alegou exatamente o que ele tinha no texto escrito que ele leu hoje nas Nações Unidas. Basicamente, a perseguição política a adversários, Jair Bolsonaro. E a condenação de Jair Bolsonaro era considerada algo por Trump que não deveria acontecer, sequer o julgamento. Agora, diante do que você presenciou em Washington, você está próximo, você acompanha isso profissionalmente, diante do que você viu hoje, você é capaz de identificar onde é que o Trump quer chegar em relação ao Brasil? É impossível ter certeza disso. O que o Tiago falou exatamente é a verdade, é que qualquer momento ele pode mudar de objetivo. Já vimos isso com a Rússia e a Ucrânia hoje, onde deu volta a uma política que mantiveram durante toda a administração até agora, até hoje, onde mostrou um apoio muito forte para Zelensky, totalmente diferente dessa reunião que falaram lá na Casa Branca. Então, também é verdade que são sinais importantes para a burocracia, mas isto não é determinante, ou seja, fica claro que também, como falou o Tiago, o Brasil não é importante para o Trump no dia a dia, para esta administração. A política exterior não é tão importante, tudo é doméstico. Mesmo quando estão analisando isto, estão interpretando o impacto para o consumidor nos Estados Unidos, para as empresas norte-americanas. Então, esse conselho para as empresas é sempre atuar através de um ator norte-americano, de uma empresa norte-americana, para chegar à Casa Branca, diretamente à Casa Branca, através de um contacto com o presidente ou em torno dele, é exatamente o conselho que nós damos, porque é a melhor forma, nesta Casa Branca, de ver resultados positivos. Tiago, se a gente considerar hoje o que o Trump disse a respeito do Brasil, o Brasil está indo muito mal e não tem outra saída, não foi a expressão exata dele, ele diz o Brasil precisa cooperar com os Estados Unidos. E ele se encontra com o Milei e oferece uma ajuda à economia do Milei na última instância garantida pelo dinheiro do contribuinte americano. O que normalmente a gente diria, isso aí é um anátema para o MAGA. Onde já se viu American Taxpayer Money pagando por um governo lá do outro lado do mundo, cuja, digamos, disciplina fiscal, no mínimo, estou sendo diplomático, sempre foi colocada em dúvida, Tiago. O que o Trump está pretendendo nesse jogo? Olha, o Trump, o planejamento estratégico do Trump não é um planejamento estratégico conectado entre temas. Cada tema é tratado de uma forma mais emotiva do que técnica. Existem as pessoas na Casa Branca que traduzem muitas das emoções do Trump para uma linguagem mais técnica, onde os temas eles não são necessariamente correlatos, muito menos são ligados temporalmente a falas prévias do presidente Trump. Então isso cria um ambiente relativamente caótico para quem tem que fazer o trabalho braçal do dia a dia na Casa Branca, de conjecturar as conexões do que ele fala, do que ele falou e do que ele potencialmente falará. Isso é altamente complexo, mas no final das contas é uma navegação de como o Trump ele trata cada assunto baseado no dia. A postura dele hoje de manhã
não era necessariamente uma postura de afago em relação ao Lula. Ele pode ter ido preparado para enfatizar ainda mais essa frase de que o Brasil está mal. Mas talvez ele foi surpreendido pela imagem na frente dele em uma situação onde instintivamente ele mudou toda a lógica de como o jogo funciona, abrindo uma possibilidade muito grande. É natural que o Eduardo Bolsonaro vai fazer uma leitura de que isso foi estratégico, mas não foi. Na prática não tem nada a ver. E com o Milei, o Trump vai ter que argumentar que pode ele estar, de certa forma, ampliando ou exportando a visão americana para outros países. Mas, quando na prática, ele está ajudando um presidente onde a bandeira central foi a bandeira de austeridade fiscal. Então, não está dando muito certo no momento e o Trump está indo para salvar ele mais pela lealdade e amizade. Nesse caso, Daniel, a gente já está entrando mesmo no como é que no mundo político em Brasília caiu isso que aconteceu hoje em Nova York. O bolsonarismo entrou hoje, eu brincava antes, num estado de negação, que é a primeira das 5 fases do luto, né? É uma decepção, ele morreu aquele Trump que a gente idealizava, vamos, acima de tudo, negar o que aconteceu. Agora, tem um lado que a gente também precisa considerar, que é o seguinte, se a gente pegar aquela velha carta do Trump do início de julho, onde ele elencava ali os pontos críticos do caso brasileiro, de lá para cá, nada foi resolvido ou piorou. O julgamento do Bolsonaro acabou e Bolsonaro foi condenado, né, a 27 anos de prisão. Acho que mais do que a maioria das pessoas achava que ia ser no início do julgamento. Big Techs, nada foi consertado, pelo contrário, o governo acabou de mandar uma regulamentação ao Congresso sobre mercados digitais. E o bom e velho protecionismo brasileiro, que continua pendente sem nenhuma evolução. Então, os fatores críticos elencados por Trump ainda estão lá. E aí, bom, tem o bolsonarismo, a direita, também dizendo o seguinte, olha, a conversa não vai ser semana que vem, o que tem semana que vem mesmo? Putz, tem o relatório da anistia, relatório do projeto que caminhava por essa péssima aliança da semana passada entre Centrão e bolsonarismo, que resultou na PEC da blindagem e na primeira versão da anistia, que levou a esquerda de volta para a rua, que energizou o governismo, e a semana que vem, então, seria prato cheio para colocar a anistia de novo em campo. Me parece que entre as duas coisas, hoje está melhor do que ontem para o governo, na sua em romper esse isolacionismo em que estava o Brasil lá na Casa Branca, e me parece que está pior para a direita, mas a direita está enxergando fatores positivos também. Ou seja, não muda a postura? Governo? Da direita. Não, da direita... O governo está claro, o governo está adorando a situação até aqui. Não, William, ficou muito ruim hoje, assim, mesmo as justificativas que o Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo manifestaram, elas não são críveis. É uma cilada, uma armadilha, porque quando chegar a hora do encontro, o Trump vai expor o Lula e vai cobrar as questões, assim, se até ontem mesmo, eram sanções e hoje foi um afago, uma sinalização de uma conversa, foi um dia bem ruim, assim, para a direita, né? Porque o Trump é o ídolo do bolsonarismo, elogiando o maior adversário do bolsonarismo, que é o presidente Lula. Isso numa fala de 10 segundos ao mesmo tempo, né? Quando se esperava que fosse para cima, ou seja, agora é ver como que vai ser essa construção por parte do governo brasileiro, mas o dia de hoje termina muito ruim para o bolsonarismo em razão do Trump fazer esses acenos, que pode ser algo decorrente dos alertas que foram feitos pelas comitivas brasileiras lá, de que o Trump, com essa postura, está jogando o Brasil no colo da China, que pode ter também alguma coisa do próprio Trump saber que tudo que ele vem fazendo está fortalecendo o petismo e o governismo e o Lula para 2026, e pode ser também um pouco de pragmatismo por conta de pressão do setor privado americano, para pressionando e trabalhando para que o tarifaço seja revisto. Deixa eu colocar isso logo depois do intervalo, Thaís. Claro. Não, pelo seguinte, então uma pergunta boa para você trabalhar, que é a seguinte: que cenários se abrem para quem, afinal de contas, está lá em Washington, nos Estados Unidos, lá e aqui, buscando aquilo que você já se referiu? Que tipo de caminhos, digamos, a gente consegue identificar? Ou não? Ou não.